Uma família de Florianópolis, assassinato, suicídio e um hotel de luxo abandonado. Esse cenário fantasmagórico transforma a história de dois irmãos mortos em uma macabra lenda urbana nacional. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Caos ao Crime. No primeiro vídeo do canal, vamos tratar de uma história nacional, que acabou virando uma lenda urbana na cidade de Governador Celso Ramos, no litoral de Santa Catarina. Então peguem a pipoca, porque o caso criminal de hoje já vai começar. Tudo começa no bairro Abraão, na cidade de São José, localizada na Grande Florianópolis. A família era composta pela matriarca Eliane, seu marido Alencar e seus dois filhos, o Fernão, conhecido como Fê, e o Alencar Filho, conhecido como Cassinho. Bom, a família Santos residia próximo ao que é hoje o condomínio Bahia Sul, e era uma família afortunada com diversos empreendimentos, como a imobiliária Itaguaçu, que foi registrada no ano de 1969 e era responsável pela maioria dos contratos que eram firmados ali pela região. Eles também tinham o Poço Itaguaçu, que foi registrado no ano de 1987, e também a estrela desse caso criminal, o Hotel Residencial Praia do Tinguá, que foi criado em 1983 e era uma filial da imobiliária na cidade de Governador Celso Ramos. Além disso, a família Santos foi uma das primeiras a investir na região de Governador Celso Ramos, antes que ocorresse o boom dos anos 2000. Incrivelmente, mesmo não existindo mais, todos esses negócios continuam ativos na Receita Federal. Pesquisando a história da Dona Eliane, eu encontrei diversos documentos. Nesse aqui, eu descobri que ela nasceu em Florianópolis no ano de 1927. Além disso, ela foi funcionária da Alesc na época da ditadura militar. E em 1964, ela foi detida na sua residência por guardas armados e foi indiciada por um inquérito policial militar. Nesse inquérito, ela foi inocentada por falta de provas, mas mesmo assim, ela foi demitida da Alesc, tendo seus direitos recuperados apenas no ano de 1985. Com base na árvore genealógica e também no processo de inventário, o falecimento da Dona Eliane foi no ano de 2010. Bom, logo vocês vão entender o motivo desse aprofundamento na história de vida da Dona Eliane. O hotel fica na Praia do Tinguá, uma entre as 40 praias de Governador Celso Ramos, localizado no alto de uma colina em frente à Praia das Bananeiras e com uma das melhores vistas da região. Foi referência em hotelaria de luxo e uma das hospedagens mais populares no litoral de Santa Catarina entre as décadas de 80 e 90. Além disso, a estrutura do Hotel Residencial Praia do Tinguá contava com 3 edificações, além de uma quadra e um restaurante. O que um dia foi um local de glamour e destaque no setor hoteleiro de Santa Catarina, hoje está totalmente abandonado. Há 2 acessos ao local, um caminho por uma estrada de terra e outro por uma trilha, saindo da Praia das Bananeiras. Eu optei por esse caminho da trilha. Saindo da praia já se encontra uma antiga quadra de concreto e uma construção que está bem degradada, que antigamente foi o restaurante do hotel. Continuando a caminhada, notamos como a vegetação vem tomando conta e como parte do calçamento ainda resiste aos efeitos do tempo. Bom, a imaginação nos faz pensar em como os hóspedes chegavam ao hotel na década de 80, no seu esplendor, como percorriam esses caminhos de pedra. O cenário é de total depredação e abandono. As pichações são as novas decorações do local, acompanhadas de janelas e portas quebradas, móveis destruídos, telhados se desfazendo à ação do tempo, cacos de vidro e madeiras pelo chão, infiltrações, água pingando e vegetações invadindo o local. Sem contar restos de lixos, fogueiras e dejetos humanos que estão por todos os cantos, os labirintos da construção, sons e possibilidade de encontrar outras pessoas enquanto você explora criam um cenário completamente sombrio. Mas, apesar desse cenário de destruição, é possível ver o que restou de um tempo em que haviam outras cores, sons, cheiros e memórias. Acredita-se que disputas pelos bens da família levaram o local a se transformar em um cenário de terror. Em meio a brigas por bens e dinheiro, os irmãos Fernão e Alencar acabaram por escrever uma história trágica e sangrenta. Em 2006, Fernão ofereceu dinheiro ao policial Sérgio para que ele matasse seu irmão Cassinho. Sérgio aceitou a proposta, mas acabou sendo preso e condenado a 15 anos, por conta dos crimes de tortura seguido de morte e ocultação de cadáver. O corpo de Cassinho foi jogado num rio, envolto em um saco preto com pedras.
Mas não demorou muito para que o condenado acabasse entregando o mandante do crime. Fernão também foi preso, mas afirmou que não ficaria na prisão. Ele disse: ou eu saio ou eu me mato, mas acabou conseguindo um habeas corpus. Conforme relatos, logo que o juiz revogou esse remédio constitucional, com medo de voltar à cadeia, Fernão acabou fugindo de Santa Catarina para Santa Maria, onde tirou sua própria vida enforcado num banheiro de hotel. Há também quem diga que ele tirou sua própria vida na prisão ou então dentro do hotel abandonado. Aqui faço um adendo, pois a maioria das referências que eu encontrei falam que o motivo do crime seria a herança. No entanto, a árvore genealógica e o processo de inventário mostram que a mãe dos rapazes teria falecido em 2010 e o crime ocorreu no ano de 2006, então as contas não batem. Talvez as fontes tragam a história dessa maneira por um desconhecimento do direito, porque para a área jurídica não existe herança de uma pessoa viva. Outro adendo, eu encontrei vários processos da dona Eliane contra o seu filho Fernão. Então, talvez isso tenha alimentado esse desejo de vingança, essa raiva dele contra o seu irmão, e acabou fazendo com que o Fernão encomendasse a morte do Cassinho. Dentre tantas histórias que rodeiam o hotel, ex-funcionários contam que mesmo quando ativo, diversas coisas estranhas aconteciam, como portas e janelas se fechando sozinhas, sons de coisas se quebrando na despensa e hóspedes que ouviam crianças rindo em seus quartos, mesmo estando sozinhos. Muitos hóspedes, inclusive, acabaram por abandonar as estadias no quarto 13 do bloco 2, pois relatavam ter visto uma criança desconhecida que entrava e saía, aparecia e desaparecia desse quarto, mesmo quando o quarto estava trancado. Hoje as proprietárias do local são as noras da falecida Eliane, e recentemente elas tentaram negociar a venda da propriedade com a empresa mineira GSP, para que fosse feito um loteamento de casas ali no local. Mas a transação foi embargada por conta de várias irregularidades ali na propriedade, sendo uma delas a questão da rede de água. Também, em junho de 2021, saiu um edital de citação do IFAM que tratava de sítios arqueológicos ali na propriedade do hotel. Bom, e sítios arqueológicos são locais em que se encontram vestígios de antigas ocupações humanas e são locais protegidos por lei. Porém, além desse edital, eu não encontrei mais nenhuma informação para saber como está o andamento dessa questão do sítio. Devido à tragédia familiar, o Hotel Tinguá se tornou uma lenda local, sendo apontado como um dos locais mais mal-assombrados de Santa Catarina. E por isso atrai diversos curiosos, aventureiros e até paranormais, em busca de fantasmas. Quando eu conheci o local, eu estava visitando as praias ali da região, e assim que eu vi a construção, obviamente eu quis ir lá dar uma explorada. Admito que na época eu não conhecia essa fama do hotel, e, felizmente ou infelizmente, enquanto eu explorava o local, nada de paranormal aconteceu. E aí, amantes do caos? Deixe nos comentários se vocês já conheciam essa história e se vocês já passaram pelo hotel. E, se você mora na região e conhece mais detalhes, será um prazer ler suas contribuições para o caso. Bom, as fontes e os créditos estão todos na legenda. Um beijo e até o próximo caso criminal.